Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer retornar aqui para sua telinha para mais uma aula interessante e cheia de conhecimento. Vamos lá? Para a aula de hoje, como sempre, o seu caderno, o lápis, borracha e os outros materiais, porque eu sei que você gosta de ter o seu caderno bem decorado e bem caprichado. Numa folha nova, você vai anotar a data, aula e língua portuguesa. Eu volto já já. Tudo organizado? Já deixou o seu caderno devidamente caprichado? Vamos começar a nossa aula. Vamos recordar o que nós já aprendemos da outra vez que eu estive aqui na sua telinha, que eu trouxe para vocês 3 tirinhas. Essas tiras estavam organizadas em quadro e traziam para nós os personagens, conversando, se relacionando. Você se lembra que eu trabalhei com vocês com 3 personagens diferentes? Um deles eram os migonautas. Eles eram astronautas ursos. O outro era um menino esperto e questionador, o Armandinho. E a terceira eram os bichinhos de jardim, também naquela pegada filosófica. Nós trabalhamos também com as expressões, que eram as relações entre o texto não verbal, os desenhos, os tipos de balões, o que eles nos diziam acerca do texto e se relacionava com o texto verbal, aquilo que estava escrito. Relembrou? Trabalhamos também com os cenários. Lá nos Migonautas, nós vimos muito a nave Ursa Maior. Lá no Armandinho, geralmente era casa, era um cenário mais limpo, um fundo branco. E lá nos bichinhos de jardim, óbvio, era um jardim. Legal, né? E no fim, nós trabalhamos bastante com os efeitos de ironia e humor, ou seja, aquela crítica com uma pegada um pouquinho mais engraçada. E o que mais nós trabalhamos na aula passada que foi bem interessante? Nós trabalhamos com o mural do nosso cartunista. Vamos olhar ele? Então eu trouxe de volta para você o nosso mural. Você se lembra que ele estava organizado assim? Você conseguiu fazer um mural aí na sua casa? Eu vi alguns e gostei bastante. No nosso mural, o que nós colocamos? Falamos bastante sobre o cartunista, que é o desenhista profissional que cria os quadrinhos. E então eu trouxe para vocês o Mig Mendes, que é quem criou os Migonautas, o Alexandre Beck, que é quem criou o Armandinho, e a Clara Gomes, que é a criadora dos bichinhos de jardim. Falamos bastante também sobre os efeitos de ironia e humor, que acontece a relação também do texto verbal com o não verbal. E aí nós fomos colocando os nossos exemplos. Vocês se lembram? Tivemos uma aula que nós colocamos os diferentes tipos de balões, quando eles são usados. Quando é uma fala de personagem, quando é um pensamento, quando alguém está gritando, cada balão é diferente.
e nós temos que fazer a leitura desses balões. Voltando aqui, é o texto verbal se relacionando com o não verbal, ou seja, as ilustrações, não é? E aí colocamos também uma tirinha que mostrasse bastante elementos desses balões. Então tem aqui um balão de pensamento, um balão de fala, um balão de grito, né? Falamos também sobre cenários, e aí nós estudamos os cenários. Lembra que eu falei? Bichinhos de jardim, eles estão em um jardim. O Armandinho, ele geralmente está em casa, conversando com seus pais. E então, o Alexandre Beck, ele aproveita para fazer um cenário, um ambiente, um espaço um pouquinho mais limpo, mais branco, tá? E os Migonautas é sempre dentro da astronave Ursa Maior, beleza? E depois nós falamos também sobre os personagens, que são indivíduos no qual o cartunista conta as ações. Há muitas variações, seres fictícios, animais humanizados, como é o caso dos Migonautas, objetos animados e inanimados. E aí eu coloquei os exemplos aqui, né? Os bichinhos, desculpe, os Migonautas, que são os animais humanizados, e aqui o Armandinho, que é um ser humano, né? E depois, ao terminar na nossa última aula, eu trouxe para vocês 3 dicas para fazer a sua primeira tirinha. Primeira dica: elaborar um tema, o assunto da sua tirinha. Segunda dica: desenvolver o texto que será o roteiro da tirinha. Você pode fazer um esboço de como o texto vai ficar no espaço dos quadrinhos. E número 3, etapa do desenho. Personagens, cenários, os elementos que ajudam a contar a história. Você percebeu e recordou quanta coisa nós estudamos na sequência passada? Vamos ampliar os nossos conhecimentos? Juntos, vamos descobrir o tema das nossas próximas aulas. Na sequência passada, nós trabalhamos as tirinhas, que é um gênero textual. Qual será o gênero que nós vamos trabalhar agora? Acompanhe comigo. Tirinha tinha como objetivo maior o entretenimento com o intuito de divertir, causar o humor. E esse novo gênero, qual que é o objetivo dele? Opa, parece que são iguais. O objetivo desse gênero também é o entretenimento com o intuito de divertir e causar humor. Esses 2 tipos de texto, esses 2 gêneros textuais, têm o mesmo objetivo, a mesma função. Vamos conhecer uma nova característica? São compostos por linguagens verbal e não verbal. Isso na tirinha. E no gênero novo? E parece que são iguais também. São compostos por linguagens verbal e não verbal. Até agora está tudo igual. Será que o professor Rodrigo também vai trabalhar tirinhas nessa sequência? Vamos continuar analisando. O diálogo nas tirinhas entre os personagens aparece no meio de balões, sendo que eles variam muito de formato. E no gênero novo? Também é igual? Meu Deus! O diálogo entre os personagens aparece por meio de balões, sendo que eles variam muito de formato. Até agora está tudo igual. O que será que está acontecendo? Os sinais de pontuação são variados nas tirinhas, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam os seus sentimentos. E no gênero novo? E também é igual. Eu acho que vão ser as tirinhas do nosso próximo trabalho. Ali diz que também os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam os seus sentimentos. Será que ainda falta alguma característica igual ali? Vamos ver. Lá nas tirinhas, eles são compostos por uma sequência de 3 ou 4 quadros. E no gênero novo? Agora veio uma diferença. São compostos por uma sequência de quadros em 1, 2 ou várias páginas. Pode compor uma revista, por exemplo. Então aqui está a diferença, lá na última característica.
Você sabe qual é esse gênero? Eu vou dar um tempinho para você pensar e anotar no seu caderno. E aí, será que você descobriu e anotou no seu caderno? Se você anotou que são as histórias em quadrinhos, você acertou. E você sabe o que são as histórias em quadrinhos? Essas histórias são maleáveis, elas podem ser temporais ou atemporais. O que significa isso? Elas podem trazer um assunto do momento ou não, um assunto que independe do momento para a gente entender. Ela pode falar de política, ela pode trazer algo engraçado, ela pode trazer algo de terror. Tem vários temas que podem ser trazidos para dentro de uma história em quadrinhos. E aí eu quero que você conheça algumas curiosidades comigo. Observe aí, história em quadrinhos no Brasil. No Brasil, Manuel de Araújo Porto Alegre ficou muito conhecido como o primeiro quadrinista do país, tendo produzido inicialmente em litografia a primeira sátira e a primeira revista ilustrada de humor no país. Em 1905, foi lançada a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, desenhada por Renato de Castro. Em 1960, Ziraldo, famoso cartunista brasileiro e criador de O Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Olha que interessante aí na tela, mostra para vocês alguns selos comemorativos desse autor, né? Comemorando o trabalho desse autor. Então nós temos ali o Menino Maluquinho e embaixo a Turma do Pererê. E olha que interessante, o texto traz ali no primeiro parágrafo uma informação sobre um quadrinista, mas até agora nós conhecemos os cartunistas. Qual será a diferença entre o quadrinista e o cartunista? Nós percebemos na sequência anterior que o cartunista é aquele que desenvolve todo o trabalho do texto, ele cria a história e depois ele vai e desenha, não é? O quadrinista, ele tem o trabalho de apenas desenhar, então ele recebe o texto de um autor, de um escritor e transforma isso em desenho. Então ele trabalha junto com o autor do texto. Já o cartunista faz tudo. Interessante, não é? Mas eu falei ali sobre Ziraldo. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Aí na tela você está vendo o rosto do Ziraldo. É esse mesmo. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932. Ele tem 87 anos. Em Caratinga, Minas Gerais. Seu nome tem origem na junção de parte do nome de sua mãe com parte do nome do seu pai. A mãe se chamava Zizinha e o pai Geraldo, então ficou Ziraldo. Desde criança, o artista já mostrava que tinha talento e o dom de desenhar. Ziraldo é caricaturista, cartunista, chargista, colunista, cronista, desenhista, dramaturgo, escritor, humorista, jornalista e pintor. Ufa, quanta coisa ele faz, não é? Esse é talentoso. Em 1980, Ziraldo lançou o livro O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil. O Menino Maluquinho é uma criança que vive com uma panela na cabeça. É alegre, sapeca, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. A obra serviu de inspiração para adaptações no teatro, televisão, quadrinhos, videogames e cinema. Interessante, não é? Vocês gostaram de conhecer um pouquinho sobre a vida do Ziraldo? Aí eu trouxe para vocês uma cópia do livro de 1980, conforme ele falou, ok? Então esse livro é o primeiro livro do Menino Maluquinho. E dentro deste livro, que ainda não é quadrinho, tá?
ele traz algumas características que eu vou ler para vocês. Então eu vou deixar esse livro aqui. Vamos conhecer um pouquinho sobre o menino maluquinho? Acompanhe aí dentro dos balões as características sobre ele. Ele tinha o olho maior que a barriga. O que será que significa isso? Será que o olho dele era deste tamanho, bem maior que a barriga? Eu acho que é no sentido figurado. Significava que ele estava sempre de olho nas coisas. Também poderia significar que ele era muito guloso. Ou seja, ele olha e quer comer mais do que sua barriga aguenta. Outra característica. Tinha macaquinhos no sótão. O que será que quer dizer macaquinhos no sótão? Onde fica o sótão de uma casa? Fica lá em cima no telhado. Pensando no sentido figurado, aonde é o nosso telhado? É na cabeça. O autor quer dizer que vivia fazendo macaquices. Tinha macaquinhos aqui no sótão, fazendo estripulias o tempo inteiro. Próxima. Tinha pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Era um menino sapeca, que corria por tudo, que estava sempre em todos os lugares. Ele era um menino impossível, difícil de fazê-lo parar. Ele era muito arteiro, mas também era muito companheiro. E tinha vento nos pés, era rápido demais, difícil de pegar. Legal, né? Essas são as características do nosso menino maluquinho. Você consegue perceber alguma semelhança entre o menino maluquinho, que está aparecendo aí na sua tela, e eu? Será que eu também sou maluquinho? Parece, não parece? Vamos conhecer a turma do menino maluquinho? Acompanhe comigo. Eu vou colocar aí na tela a flechinha apontando para o personagem que eu quero que você conheça. Então a primeira flechinha está mostrando, o primeiro círculo mostra o menino maluquinho, que nós já conhecemos as suas características. Tá? Ele está ali na frente da turminha, fazendo as suas sapequices. Olha a primeira flechinha. Esse é o Junim, o menino nerd da turma, muito amigo do maluquinho. Agora você está vendo aí o Herman. Essa é a Carolina. A Janaína. A Nina. A Jo. O menino tecnológico, o Sugiro. O Lúcio. A Shirley Valéria. O melhor amigo do maluquinho, o Bocão. A Julieta, o grande amor do maluquinho. E esse é o Romeu, o gatinho da Julieta. Gostaram de conhecer a turminha do maluquinho? Bem legal, né? Agora, vamos conhecer a história do menino maluquinho? Antes disso, vamos conhecer a capa do livro. Eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Essa é a capa de um dos livros que eu vou trabalhar com vocês nessa sequência. Eu tirei uma das histórias para que nós possamos trabalhar. Ela está dentro desse livro. Maluquinho por Festas. As melhores baladas dos quadrinhos do menino maluquinho. Vai ficar aqui conosco também. Olha aí na tela. Está aparecendo a capa do livro. Perceba que lá em cima tem a assinatura do autor. O autor é o Ziraldo. Nós temos também o título, Maluquinho por Festas. O que será que quer dizer ser maluco por alguma coisa? Será que a palavra maluco tem a ver com algum problema na cabeça? Eu acho que não. Ele tem a ver com o título, o nome do nosso menino, Maluquinho. Aí eu quero saber de você. Um dos sinônimos de maluco é doido. Você já pensou em algo que te deixa doido? Mas doido de um jeito bom. Anota aí no seu caderno e eu já venho.
E aí, já fez a sua anotação? Só para você saber, o que será que o professor Rodrigo é doido por? Eu sou doido por praia. Eu amo praia. Adoro estar lá. E você? Eu tô curioso para saber o que você anotou. Legal, né? Vamos conhecer agora a história que eu trouxe? Acompanhe aí na tela. Diz assim: achei demais a ideia da nossa banda tocar no aniversário da Julieta. Vamos começar logo este ensaio. Calma, Bocão. Ainda está faltando o maluquinho. Estava. Trouxe seu instrumento? Tá aqui, ó. Qual o instrumento do menino maluquinho? Será que você sabe qual é? Anota aí. Vamos descobrir qual era o instrumento do menino maluquinho. Acompanhe a leitura do resto desta página. Tcharam! Um agogô? Pô! Agogô é pra samba. Maluquinho, nossa banda é de rock. Meu Deus, como o Juninho entende de música. Deixa disso, Juninho. Os agogôs também são filhos de Deus. Mas não tem o espírito do rock. Espírito? Nunca pensei que música pudesse ter espírito. Bem, onde você aprendeu isso, Juninho? Eu sou pequenininho, mas entendo de música pra danar. Então explica o que música tem a ver com assombração. Pô, Bocão, de onde você tirou isso? Ué, o Juninho não falou em espírito? Ai, meu Deus. Preocupa não. A cabeça não é boa, mas no teclado ele é bom. Então deixemos de conversa e vamos ao ensaio. Mas sem agogô, maluquinho. Não se esquece que eu sou um roqueiro. O baixinho hoje tá impossível. Minha parte eu já ensaiei. Quer ver? Parabéns pra você. Mas isso não é rock, Bocão. Não é pra festa de aniversário da Ju? Achei que tinha que tocar parabéns pra você. O Bocão acertou uma. O parabéns é pro final da festa. Eu quero dar o meu show de rock. Tá, mas vai ter agogô no rock. Não avacalha, maluquinho. Eu sou um roqueiro purista. Purista? Então tô fora. Meu negócio é samba. Então o nosso trio vai ser só de 2. Tive uma ideia. Boa, vamos ao ensaio. Quero saber de você, qual foi a ideia do menino maluquinho? Anota aí.
Agora vamos descobrir qual foi a ideia do maluquinho. Acompanhe aí comigo. Sai o agogô e entra o vocalista. Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3. Parabéns pra você. Me dá esse microfone, maluquinho. Você é desafinado demais. Pois fique sabendo que no peito de um desafinado também bate um coração. Já ouvi isso em algum lugar. Peraí, tive uma ideia. Aí, bocão! Tanto o rock como o samba tem ritmo, não tem? Fantástico! Descobriu sozinho? Então, o que falta para a nossa banda é... E agora? O que falta na banda da turminha? Anota aí. Agora vamos ver se você descobriu o que falta na banda da turminha. Uma bateria. Oba, isso é comigo. Começa o parabéns. Toca a bateria. Tum, 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 pam. O Juninho acha que só ele entende de música. E aí? Gostou da história? Eu espero que sim. Você percebeu que o título da história estava escondido? Vamos descobrir? Vamos brincar de palavra quebrada. Você se lembra dessa brincadeira? Eu vou colocar aqui para vocês as sílabas do título da história. Cada palavra está quebrada. Pode ser em 4 sílabas, em 3 sílabas, 2 sílabas, 1 sílaba, ok? A primeira palavra do título é o princípio imaterial, a alma, substância incorpórea inteligente. É algo que tem 4 sílabas. O número 2 é a junção da preposição, a palavrinha de, com o artigo definido o. De mais o forma que outra palavra? É uma palavra de uma sílaba só. E número 3, gênero musical popular que teve sua origem nos Estados Unidos, caracteriza-se pela predominância de instrumentos de amplificação eletrônica e também tem uma sílaba só. Não tá difícil. Monta aí o título da história e eu já venho.
Vamos conferir a sua resposta. O princípio imaterial, alma, se refere a espírito. A junção da preposição de, palavrinha de, com o artigo definido o, então de mais o, forma do. E o gênero musical, popularmente, nos Estados Unidos, que usa a predominância de instrumentos eletrônicos, é rock. O título da nossa história estava aqui, ó, bem atrás do bocão. O menino maluquinho em Espírito do Rock. Bacana, não é? Vamos entender o motivo do espanto do personagem Bocão ao ouvir a expressão Espírito do Rock. Você se lembra nesse quadro, quando ele diz espírito? Perceba bem o rosto do personagem. Ele está espantado, não está? Mas o que quer dizer a expressão espírito do rock? Eu fui buscar no dicionário para vocês verem. Acompanhe a leitura dos significados aí. Dicionário online. Espírito é um substantivo masculino. Ele pode ser um princípio imaterial, alma, já vimos isso ali atrás. Substância incorpórea, inteligente, entidade sobrenatural, anjos ou demônios. Foi aqui que o Bocão se surpreendeu, se espantou, né? É uma entidade sobrenatural, um espírito. Mas o Juninho estava se referindo à essência, ideia predominante, tá? Ou seja, a ideia que vem do rock. O tipo de música, o tipo de roupa, o tipo de batida. Mas eu quero saber qual que é a diferença entre o significado de uma palavra e o significado de uma expressão. Vamos entender a diferença dos significados do verbete e da expressão? Agora nós vamos entender bem a diferença entre um significado real e um significado de uma expressão figurada, ok? Eu falei bastante em espírito do rock e nós vimos ali que espírito pode ser uma assombração. Então eu trouxe aqui para vocês, olhem aqui mais de perto, uma assombração, algo dos filmes de terror. Isso é um espírito. Mas e espírito do rock? Espírito do rock é uma essência. Aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem que mostra tanto uma banda de rock quanto a sua plateia, todos pulando, cantando, tá? Então aqui eu falo de essência. As pessoas cantando, pulando, curtindo o momento. Então esse é o espírito do rock. Não tem nada a ver com assombração. Aí eu trouxe outras duas expressões que são bem interessantes. Você já ouviu falar em espírito de luta? Mas o que é uma luta? Uma luta pode ser um esporte. Olha aqui o judô. Duas crianças praticando judô, que é uma luta que precisa de muito respeito para que você pratique. Não é só pancadaria. E o espírito de luta? Olha que interessante. Dois jogadores de futebol. Um time de futebol, para vencer, tem que ter espírito de luta, garra, perseverança, fé, dedicação, não é verdade? A outra expressão é espírito de equipe. O que é uma equipe? Uma equipe é um grupo de pessoas que trabalha com o mesmo objetivo, ok? Mas o espírito de equipe é aquela ajuda. Ninguém solta a mão de ninguém. Todos trabalhando unidos, ok? Isso é um espírito de equipe. Então, pelas imagens, eu consigo perceber bem a diferença entre o sentido real e o sentido figurado, as expressões, ok? Vamos continuar? Agora, vamos analisar alguns trechos do texto. Para essas atividades não tem tempo, eu preciso que você vá lendo junto comigo e anote, ok? Vamos lá. Neste trecho, o personagem Juninho diz que o agogô não tem o espírito do rock. Por quê? Letra A. O agogô é um instrumento musical composto de dois cones ocos e sem base, de tamanhos diferentes, ou porque o rock caracteriza-se pela predominância de instrumentos de amplificação eletrônica. O que significa isso? Que quase todos os seus instrumentos são eletrônicos. Guitarra, contrabaixo, teclado. Então por que será que o agogô não tem o espírito do rock? Se você marcou a letra A,
Você errou. O certo é a letra B. O espírito do rock para o Juninho quer dizer que você precisa usar os instrumentos dentro daquele gênero musical, ou seja, os instrumentos eletrônicos, ok? Vamos continuar nessa aula fazendo atividades coletivas. Vamos conhecer melhor os personagens da história. Nós temos o menino maluquinho, que é aquele menino espivitado, curioso, que está sempre aprontando, que quer saber de tudo, não é verdade? Nós temos o Bocão, que é o melhor amigo do maluquinho, que ele é um pouco desligado, demora um pouquinho para pensar, mas é muito companheiro e topa qualquer parada. E nós temos também o Juninho, que também é muito amigo do maluquinho. Mas ele é aquele amigo nerd, aquele que sabe de tudo, que está sempre antenado no que está acontecendo, ok? Aí eu quero que vocês me ajudem. Atribuam uma característica para cada personagem. Nós temos 3 personagens e 4 características dentro dessa história que eu acabei de ler. Quem era ingênuo? Será que era o menino maluquinho? Será que era o Bocão? Ou será que era o Juninho? Quem era exibido? Quem era tímido? Tinha um conhecedor ali? Um deles não vai se encaixar. Vamos fazer juntos? Quem que foi ingênuo? Foi o Bocão. Anote aí no seu caderno. Mas por que o Bocão foi ingênuo? Porque ele acreditava em palavras que o Juninho dizia, mas que não se relacionava com o assunto daquele momento. O Juninho estava falando em espírito do rock, em essência. E ele era tão ingênuo que estava acreditando em assombrações. Então, nessa história, o ingênuo era o Bocão. E quem que era o exibido? Aquele que queria se aparecer, que queria de qualquer jeito fazer as coisas a seu modo. Ah, esse você sabe. É o maluquinho. Ele é sempre exibido, nessa história e em todas as outras. E tímido? Tinha alguém tímido nessa banda? Eu acho que não. Então sobrou conhecedor. Quem que era conhecedor de tudo? Na turminha nós tínhamos um nerd. É o Juninho que sobrou, aquele que conhecia sobre tudo e todos, não é? E agora, eu quero saber de vocês. Qual foi o assunto desse texto? Sobre o que nós falamos? Eu trouxe aqui 3 trechos, tá? Vamos ler rapidinho esses 3 trechos? Acompanhem aí na tela. Diz o seguinte: preocupa não, a cabeça não é boa, mas no teclado ele é bom. Então deixemos de conversa e vamos ao ensaio. Tive uma ideia, sai o agogô e entra o vocalista. Boa, vamos ao ensaio. Qual era o assunto do texto? O texto servia para falar sobre o agogô, sobre o aniversário da Julieta ou sobre o ensaio da banda. Essa tá fácil. O próprio texto já nos mostrou essas marcas. Anote aí, é a letra C. O assunto do texto é o ensaio da banda. Interessante. Agora, chegou um momento bem legal. O momento você sabia. Peraí, só um pouquinho. Parece que está acontecendo alguma interferência? Alguém está invadindo o sinal? É isso mesmo, gente? Peraí. Curiosidades direto de uma invasão de sinal? Eu conheço essa pessoa. O que será que ela tem para dizer para nós? Vamos ouvir. Ui, consegui? Ai, que legal! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Rita e consegui invadir o sinal aqui da aula do professor Rodrigo. Adoro ele! Ele tem contado para vocês algumas histórias bem legais dos personagens do Ziraldo, que é uma pessoa que eu gosto muito. E daí eu decidi invadir aqui para trazer algumas curiosidades do Ziraldo para vocês. Tá legal? Pois bem, vamos começar. Primeira curiosidade. Você sabia que aos 7 anos de idade foi publicado o primeiro desenho dele num jornal chamado Folha da Manhã, em Belo Horizonte, lá no estado de Minas Gerais? Em 1949, faz tempo, ele estava com 17 anos e começou a colaborar com algumas revistas como Cezinho, Vida Infantil e Vida Juvenil. Olha aqui a caricatura do Ziraldo que eu tenho para vocês. Que bacana, né? Então, outra curiosidade dele é que ele foi formado em Direito. Era para ser advogado, mas ele começou a trabalhar como diretor de arte numa agência de publicidade. Será que isso foi que contribuiu para que ele entrasse nesse mundo dos livros, revistas e histórias? Pode ser.
Pode ser. A revista Turma do Pererê foi a primeira revista de histórias em quadrinhos publicadas no Brasil de um só autor. A Turma do Pererê foi inspirada num dos personagens da nossa cultura, que é o Saci. Nessa turma a gente tinha a Onça Galileu, o Tatu Pedro Vieira, o Jabuti Moacir Floriano, o macaco Alan Viviano, a coruja General Nogueira, o coelho Geraldino Alves, também tinha o caçador com Padre Tonico, o fazendeiro Neném e a boneca de Piche, namorada do Pererê, além dos índios Tininim e Tuiuiu. Aqui, olha a capa da revista da Turma do Pererê e alguns de seus personagens. Que bonito, né? Outra curiosidade legal, e pra gente poder terminar por hoje, é que o primeiro livro infantil do Ziraldo foi publicado em 1969, chamava Flicts, que contava a história de uma cor que queria encontrar seu lugar no mundo. Pois é. Então, em 1969, aconteceu também uma coisa muito interessante para a história da humanidade. Foi quando os primeiros astronautas pisaram na Lua. Então, a embaixada americana, quando esses astronautas vieram no Brasil, deu de presente para eles um exemplar desse livro, da historinha do Flicts. Bacana, né? Olha aqui a capa da revista, do livrinho da Flicts, que contava a história dessa cor. E aí, gostaram dessas curiosidades de hoje? Pois é, na próxima aula eu vou tentar trazer um pouquinho mais, se eu conseguir entrar nesse sinal, tá bom? Foi muito legal estar aqui com vocês, tá, gente? Tchau! Essa foi a melhor invasão de sinal que eu já vi. Muito obrigado, professora Rita. Eu gostei bastante dessas curiosidades. Nem eu mesmo tinha planejado trazer para as crianças tantas curiosidades legais. Eu estou impressionado. Eu gostei bastante. E olha só a professora Rita. Ela mandou uma foto também. Essa professora é muito legal, não é? Olha só o que eu trouxe para vocês. Vocês conhecem essa capa? Essa é a capa do nosso livro. Eu aumentei para que nós possamos trabalhar nas próximas aulas. Alguém já viu um quadrinho tão grande? Vamos explorar aqui a primeira página. Vamos retomar uma questão aqui. Vocês se lembram que lá na tirinha eu mostrei para vocês que sempre a gente precisa fazer a leitura do que está escrito com o que está desenhado, não é? Nós vamos trazer isso na próxima aula. Eu não quero que você perca, ok? Então, agora eu fico por aqui. Eu deixo vocês aí com a próxima aula. Fiquem bem e nunca se esqueçam. Sejam gentis sempre.